E hoje tem Santos e São Paulo e Santos aqui na Paiquerê, e eu bato um papo com um dos grandes ídolos da história do peixe, também marcou época no São Paulo, sendo campeão brasileiro como treinador no ano de 1986. E acima de tudo, um grande contador de causos da bola. Grande Pepe, como é que tá o senhor, Pepe? Boa tarde, um prazer imenso tê-lo aqui no Paiquerê Futebol Memória, tudo bem? Tudo bem, felizmente, graças a Deus, um abraço a Paiquerê Memórias. Estamos aqui com a família, graças a Deus, com saúde, em Santos e sempre acompanhando o futebol com muito carinho. E essa molecada dessa nova geração do Santos, o Neymar, o Paulo Henrique Ganso, molecada jogando muita bola. Ô Pepe, dá pra gente se atrever a dizer que esses meninos têm alguns repentes de Santos dos anos 60 ou também é muita coisa, Pepe? Tem alguns repentes dos anos 60, mas na realidade nua e crua é que a gente sabe que por mais que os dirigentes do Santos vão tentar segurá-los aqui, vai ser muito difícil. Então, um ataque como o Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, que reinou durante toda a década de 60, é quase que impossível atualmente. Eu não diria que neste momento eles já se comparam com esse ataque. Mas que dá gosto de ver essa meninada jogar, dá. Outro dia, inclusive, eu fui no jogo com o Palmeiras, sentei ali bem próximo ao alambrado, aquela ponta esquerda que eu jogava no gol de entrada, e apreciei bem de perto os estragos e as coisas bonitas que eles fazem, né? São realmente jogadores de muito talento. Agora, Pepe, o que o senhor espera dessa partida hoje no estádio do Morumbi contra o São Paulo? O São Paulo sempre foi e sempre será um grande adversário do Santos. Eu que já trabalhei lá, sei como é que é. É uma grande equipe, joga no Morumbi a sua casa, embora hoje em dia o campo do Morumbi seja neutro, né? Mas é uma partida de difícil prognóstico. Eu acredito que o Santos tem 60% de chance de ganhar e o São Paulo 40%. E asseguro que será um jogo emocionante, com duas equipes que sabem atacar, que sabem fazer gols, consequentemente um espetáculo digno de ser visto. Pepe, agora eu quero voltar ao passado, relembrar sua carreira com a camisa 11 do Santos, maior ponta esquerda da história do Santos, maior artilheiro humano da história do Santos, que o Pelé não conta, o senhor sempre fala isso. Qual o clássico entre Santos e São Paulo que mais te marcou, Pepe? Olha, faz muito tempo, né? Por volta de 1957 nós fizemos um jogo na Vila Belmiro, 56. E eu era garoto ainda, tinha 21 anos. Tinha topete? Eu fiz nós estávamos com 1-1, eu fiz o segundo gol, depois o Santos ganhou de 3-1 essa partida do São Paulo, que tinha um grande time, com Bauer, Mauro, etc. Foi o jogo que mais me marcou, porque ali realmente pouco depois eu fui convocado para a seleção brasileira e então a minha carreira cresceu. Mas esse clássico foi inesquecível. Ô Pepe, uma vez eu fiz uma entrevista com o senhor, que foi a mais longa, eu considero que foi a melhor que eu já fiz no rádio, foi numa outra emissora, nós conversamos durante 54 minutos. O senhor contou várias histórias maravilhosas, e o senhor me contou uma história de um Santos e São Paulo uma vez, que o senhor bateu uma falta, e o senhor chutava fraco, né? Que o senhor nocauteou o Alfredo Ramos, lateral do São Paulo, que era chamado de O Polvo. O que ele falou pro senhor depois desse lance, Pepe? Foi sensacional, né? Porque a barreira do São Paulo era uma barreira bastante alta. E o pessoal dizia, não, o Pepe, os comentários diziam que o Pepe dava a primeira na barreira para depois assustar os jogadores, depois ninguém queria entrar na barreira. Mas era verdade isso? Eu já chutava para fazer o gol na primeira, que não sabia que ia ter segunda ou terceira falta. E essa aí eu peguei realmente, estava com um mormaço grande, um calor muito forte, e eu acertei na barreira, e o privilegiado no caso foi o Alfredo Ramos, que não tem, até hoje está vivo, graças a Deus, com saúde. Pegou no nariz dele, ele tinha um nariz muito grande, parecia o amigo da onça, né? E a jogada continuou, a barreira toda se desmanchou e ele ficou de pé, sozinho, e foi caindo para frente e caiu desmaiado. E levaram o Alfredo lá para fora e ficou, naquela época não podia trocar, ele ficou uns 20 minutos desacordado, com massagem e tal, e eu me lembro que quando perguntaram para ele no fim do jogo, Alfredo, o que foi que você sentiu? Ele falou, eu não senti nada, eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando.
Ô Pepe, era uma época, aqueles anos 60, o Santos tinha um timaço, né? E o São Paulo tinha um time que infelizmente era um time limitado, porque o São Paulo estava viabilizando a construção do Morumbi, depois terminando em definitivo o estádio, então tudo que entrava de dinheiro no São Paulo virava cimento e tijolo, não virava, entre aspas, jogador. Mas teve um clássico, Pepe, em 63, famoso, aliás, 14 de agosto de 63, que o São Paulo fez 4-1 no Santos, o Pelé e o Coutinho tinham sido expulsos e depois muita gente fala que o Lula mandou os jogadores do Santos caírem, que fizeram cai-cai para não apanhar demais de um time limitado do São Paulo. Isso é verdade ou é mentira, Pepe? Não, é verdade. O que aconteceu foi que o jogo estava 2-1. O jogo do Santos São Paulo, qualquer que seja a circunstância dos times, colocação, etc., sempre é jogo difícil e equilibrado. Mas estava 2-1. Quando o que aconteceu foi simplesmente que o Sabino, ponto esquerda de São Paulo, que parecia muito assim fisionomicamente com o Pelé, ele fez o terceiro gol do São Paulo completamente impedido. Simplesmente foi isso. Ele fez 3-1 e depois, para descontar um 3-1 com o São Paulo já era meio difícil, ainda mais impedido. E o Armando Marques, o time do Santos foi reclamar, o Pelé e o Coutinho realmente exageraram e acabaram sendo os dois expulsos, né? E nós ficamos então numa situação muito difícil. Aí o Lula, no intervalo, ele falou, vamos fazer o seguinte, nós com 9 jogadores a gente não tem chance, ele disse para nós e escolheu eu já estava sentindo um pouco o músculo da coxa, ele falou para mim e o Noval cair. Como eu já estava meio machucado e não podia trocar, eu caí e eu até posteriormente, até hoje, eu realmente... Eu me arrependo de ter feito isso, porque eu fui um jogador que tive a glória de ter o Belfort do Oeste e não podia me expor dessa maneira, né? Mas foi um jogo que, inclusive, o Pagão estava do lado de lá, né? O Pagão, que era nosso amigo, foi grande jogador do Santos Futebol Clube, jogando nessa tarde pelo São Paulo, né? E, enfim, foi uma tarde para esquecer. É, mas tem uma certa partida, Pepe, que essa ninguém esquece, também no ano de 63. Santos e Milan se enfrentando no Maracanã, primeiro jogo mundial, naquela final do Mundial, lá em Milão. Tinha sido 4-2 para a equipe do Milan. Segundo jogo no Maracanã, chovia o que Deus mandava. Tava 2-0 pro Milan, o Santos virou para 4-2, o senhor fez 2 golaços de falta. Um deles nós vamos ouvir agora na voz do mestre Fiore Gigliotti da rádio Bandeirantes de São Paulo. A linha intermediária italiana empurrou para Mengalvo, tentou alcançar, estica a perna, mas a bola passa. O Corumbá de entrada e espirra, ficou para Dorval. Ainda o quadro brasileiro no ofensivo, Dorval dá para Lima. Lima desceu, passou por trave, rolou na frente para Coutinho, vai duro em cima dele, Maldini derruba-o. O árbitro marca pertinho da meia-lua da grande área italiana. Quando movimenta-se mais a equipe brasileira e a defesa italiana vai distribuindo então pancada nos homens do ataque do Brasil. Consulte a Bolsa de Empregos e a Gazeta Esportiva. Mais um serviço de utilidade pública. Etapa complementar de jogo. Outra vida, outra alma. Empurrando o time brasileiro. 2-0 para o Milan. Atacando mais e melhor, mais positivamente nessa etapa final, o quadro de Vila Belmiro. Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe. Chovendo muito no Maracanã. Pepe recua. Barreira formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se Pepe para cobrar. Chutou, gol! Pepe cobra rasteiro, passa pela barreira, a bola molhada vai se enfiar no canto direito da cidadela italiana. O tempo passa, 4 minutos e meio de... Ô, Pepe, arrepia ouvir esse gol, hein, Pepe? O senhor me falou uma vez que essa foi a partida da sua vida, da sua carreira, né, Pepe? Não faz isso comigo, não. Que saudade, inclusive, tem uma coisa, hein? Depois do programa, você vai me mandar essa fita aqui. Hein? Com certeza, com o maior prazer. Poxa vida, porque eu fiquei arrepiado esse jogo. Porque
Esse jogo foi inesquecível para mim, né? Porque o Santos perdia 2-0 e virou para 4-2. Eu fiz o primeiro e o quarto gol, ambos de falta. E um segredo que pouca gente sabe nesse jogo é que eu não ia jogar. Até a última hora no Maracanã, nós estávamos concentrados no Maracanã, e por volta de meio-dia, o jogo era à noite, o Dalmo, que era muito meu amigo, veio falar comigo e falou: Pepe, você não vai jogar. O Lula já fez uma pré-eleção aqui com os 11 que vão jogar, e eu não sabia, né? E vai jogar o Batista. O Batista era um ponta esquerda e direita que tinha vindo do Noroeste, simplesmente era um jogador tático, né? Um jogador de equipe, mas não tinha condições de desequilibrar, que nem eu tinha com o meu chute, né? Eu fiquei muito chateado, me deu vontade até de pegar um ônibus e ir embora para casa, mas não, fiquei lá no Maracanã. E quando, concentrado, né, quando deu 6 horas da tarde, o Nicolau Moran me chamou. Nicolau Moran era dirigente, ele e Modesto Roma, e estava o Lula também, os três juntos. Me chamaram lá num quarto, na concentração, e eu digo, bom, agora eles vão me convencer que eu não vou jogar e tal, mas a conversa foi outra. De repente o Lula, quando eu cheguei, o Lula falou assim: como é que tá para hoje, bomba? Ele me chamava de bomba, né? Eu digo: tô bem, professor, tô legal. Precisamos muito de você então, hein? É lá, hein? Estamos contando contigo. Pode contar, né? Eu imagino que o Modesto Roma e o Nicolau Moran devem ter tirado da cabeça do Lula que ele não podia fazer uma asneira dessa, né? Porque um jogador que estava acostumado a fazer gols, a conseguir títulos para o Santos, ficar de fora numa decisão dessa. Então, tudo aconteceu de maneira maravilhosa. Era o aniversário do meu pai, 14 de novembro, meu falecido pai, 14 de novembro. Então, foi o dia realmente mais feliz da minha vida jogando futebol. Que beleza. Ô Pepe, esse jogo foi maravilhoso mesmo, depois o Santos venceu 1-0, outra final, gol marcado pelo Dalmo. Foi chato, muita amarração, o Milan preocupado em marcar muito, ganhamos com um gol de pênalti do Dalmo, mas isso devia ter terminado aí nesse 4-2. É verdade, seria realmente um final apoteótico que merecia aquela grande decisão. Agora tem duas histórias, Pepe, a respeito de chute do senhor. Primeiro, o senhor me contou uma vez que um Santos de Jabaquara, o senhor estava com distensão muscular e ainda assim o senhor entrou em campo só para chutar e que o senhor fez 2 gols. Mas tem uma outra história, Pepe, que eu já ouvi, quero que o senhor me confirme se ela é verdadeira ou não. Que suas cobranças de falta, evidente, chamavam a atenção de todo mundo. Teve um amistoso do Santos na França, se eu não me engano, que a torcida queria que o senhor batesse as faltas a favor do Santos e também as faltas contra o Santos. É verdade isso, Pepe? Não, é verdade. Esses jogos na França, primeiro, gramados excelentes, muito diferentes dos gramados da época do Pacaembu, a Vila Belmiro, que não era bom, os gramados dificultavam. E no Parque de Príncipe era um gramado maravilhoso. E em Paris eu sempre fazia muito gol, sabe? Fiz gol de falta lá. Fiz gol de falta sempre com o Racing de Paris, contra o Benfica. E então, até os escanteios eu batia para gol. Naquela época estava com uma 122 km por hora, caprichado, né? Nossa! E realmente eu recebi convites para jogar na França. Mas você me perguntou o quê? Se é verdade que no jogo na França, a torcida francesa pedia para o senhor bater as faltas contra o Santos também? Não, é verdade mesmo. Tinha falta contra o Santos. Tanto tinha muita fama na França, fazia muitos gols de falta, fiz gol no Benfica, fiz gol no Benfica, era o torneio de Paris, fiz gol no Racing de Paris, no Reims, muitos deles cobrando falta. E o povo gostava tanto de me ver chutar as faltas que quando aconteciam faltas contra o Santos Futebol Clube, o estádio inteiro gritava PP, PP, PP. Isso realmente é um fato talvez inédito. É verdade, história desse tipo eu nunca ouvi mesmo não. Ô Pepe, tem uma história boa também do senhor que eu já ouvi, me confirme se ela é verdadeira ou não, porque tem tanta história no futebol que não é verdadeira, mas de tão repetida ela acaba virando verdade. Teve um jogo do Santos no interior, acho que foi em Rio Preto, que o senhor ia bater um escanteio e aquele estádio era pequenininho, acanhado, para tomar mais impulso o senhor desceu alguns degraus no vestiário para poder subir e fazer a cobrança. O senhor desceu, 10 degraus, o guarda foi lá e pleft,
trancou a porta do vestiário e deixou surpreso lá dentro, isso é verdade? É verdade, fiquei por alguns segundos lá. Não sei se foi o guarda, se foi o funcionário deles, mas foi um fato realmente engraçado. Que tinha, o estádio era tão pequeno, o estádio o impulso para você bater quadro praticamente não existia. Você tinha que entrar, abrir a porta do vestiário, vir correndo e bater. Isso aconteceu, mas foi um fato apenas muito engraçado. E se você me permite, ainda falando do meu chute, no caso, já com 33 anos, eu tive uma outra experiência muito interessante no Santos Futebol Clube. Eu estava sendo preparado para parar, né? Já tinha Edu, já tinha Abel, eu estava com 33 anos, eu fui numa excursão dessas, do Santos para os Estados Unidos, jogamos na Europa também, mas a excursão começou nos Estados Unidos. E em São Luís, nós estávamos perdendo num jogo que nós vimos de uma sequência muito grande de jogos. Você sabe que o Santos jogava todo dia, toda hora. Ah, sim. Então nós estávamos jogando todos os dias, estávamos muito cansados. E marcaram um jogo em São Luís, contra o time de São Luís, a meio-dia. E meio-dia no verão dos Estados Unidos, representava 42 graus, 43. Verdade. E nós estávamos muito cansados, né? E o time do São Luís tinha tudo menos americanos. Tinha um americano, era muito. Tinha francês, tinha húngaro, tinha argentino. Então era um time forte. E eles estavam ganhando 2-0. Quando, no primeiro tempo, 2-0 para eles. Quando no segundo tempo nós entramos, estava já por 25, 30 minutos no segundo tempo, aconteceram 2 faltas. E o Santos, sem estar jogando nada, exausto que estava, empatou o jogo com 2 faltas que eu cobrei, 2-2. Quase no final o Pelé fez o terceiro gol e nós acabamos ganhando de 3-2 num jogo que o Santos, mortinho da vida, conseguiu se recuperar graças às minhas faltas. E o fato curioso que eu queria contar é que quando nós íamos saindo do estádio, vieram 2 cidadãos, aqueles terno, paletó e gravata, aquele chapéu de Al Capone, né? E vieram falar comigo, me convidando para jogar no futebol americano. Mas no futebol americano, daquele chutão, não era futebol de campo, não. Da bola oval, né? Aquela bola oval, eles queriam me contratar para fazer aquilo, né? Inclusive fizeram lá um salário bem grande. Para mim, se eu tenho que chutar essa bola lá por cima daquilo. Eu achei muito interessante, mas não quis, né? Falei, o meu negócio é futebol, embora esteja em final de carreira, e eu pretendo não fazer isso. Sei lá, talvez a minha vida tivesse mudado tudo se eu tivesse aceitado fazer isso. Talvez eu estivesse jogando futebol até hoje com 75 anos. Só para chutar, acho que dava até hoje, não dava não, Pepe? Talvez desse ainda. Ô Pepe, e essa história que o Dorval, ponta direita do Santos, maravilhoso, gaúcho, uma vez dançou com um travesti sem saber. Que papo é esse, ô Pepe? Olha, o Dorval, ele já ficou bravo comigo várias vezes. Ele me pediu para não contar mais essa história, mas realmente aconteceu. Gosto demais do Macalé, ele foi o grande ponta direita do Santos de todos os tempos, mas aconteceu mesmo, que ele estava dançando lá no Santos tinha ganho um jogo e numa festa, ela estava dançando de rosto colado e alguém falou para ele, o Macalé, você está dançando de rosto colado aí com travesti, pô, isso não é mulher não, isso aí é um homem. Ela tá te enganando. Aí ela vai falar, eu também tô enganando ela. Ela pensa que eu sou o Pelé. Ô Pepe, já que nós estamos dedando todo mundo aqui, já dedamos o Dorval também. O senhor me contou uma história uma vez do Mengalvio, que cantou a própria irmã no ponto de ônibus sem perceber que era irmã. Mas conta uma história do Pelé pra gente agora, ô Pepe. Nós estávamos excursionando e fizemos uma escala e os passageiros todos do avião tiveram que descer. E aí estava a delegação do Santos, né? Aí o Pelé, sentado, pediu para ir a moça, comissária, você podia me fazer um favor? Eu sou o Pelé e tal, com a humildade que ele tinha, eu sou o Pelé e tal, eu gostaria de ficar no avião, gostaria de ficar a bordo, porque se eu descer agora, vai ser uma correria em cima de mim danada, e assinar autógrafo, esse negócio todo, eu prefiro ficar aqui descansando. Aí ela procurou explicar para ele que eu falei que o avião tinha que descer todo mundo, que iam higienizar o avião, limpar e tudo.
E aí o Pelé falou, escuta, eu não quero nenhum privilégio, por que todo mundo tem que descer? Eu também, esse cara aqui atrás, tinha um cara duas poltronas atrás, cheio de cobertor, assim, com cobertor até o pescoço, né? Esse cara aqui atrás pode ficar e eu tenho que descer. Que a moça falou para ele, que morto não anda, seu Pelé. O cara tinha morrido a bordo, aí o Pelé saiu correndo, desceu a escada, pronto para assinar o autógrafo, com uma caneta esferográfica nova. Eu tenho medo danado de morto, nossa senhora. Não dá certo, né? Ô Pepe, em 87, falando agora um pouquinho também do São Paulo, né? O senhor é campeão brasileiro pelo São Paulo em 86, mas a final foi no dia 25 de fevereiro de 87, São Paulo 3, Guarani 3, aquele jogo eletrizante, gol do Careca no final, nos pênaltis do São Paulo campeão. Dia do seu aniversário, o senhor ao mesmo tempo que deu um presente maravilhoso para a torcida São Paulina, recebeu também um dos maiores presentes da sua vida naquela noite, né, Pepe? Fazia 52 anos de idade, né? E, afinal de contas, foi uma partida realmente emocionante. E nós chegamos a ter uma situação realmente muito adversa. O Guarani tinha um grande time, né? E conseguimos empatar em cima da hora e depois ganhar nos penais. Então, foi um título empolgante que marcou a minha passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Ô Pepe, a rapaziada ali também não era fácil, né? O Miller era atleta de Cristo, o Silas também, mas o Miller, por exemplo, gostava da noite. Tinha o Cid, né? Aquele ponta esquerda do São Paulo, que usava umas trancinhas no cabelo. Segurar que essa moçada não era fácil também não, né, Pepe? Não, realmente comigo eles se comportaram. A gente ouvia falar que eles saíam e tudo, mas não houve assim nenhum tipo de problema com treinamento, com jogos, né? Porque nós tínhamos no ataque o Careca, que era um jogador, apesar de que era bastante jovem, ele aconselhava muito, ele conversava muito com esse pessoal, não só eles como Oscar, Dario Pereira, e o time, o treinador no caso, sabia que eles eram jogadores, notadamente o Miller e o Cine, gostavam realmente do forrozinho, ele saiu um pouco mais, mas eles chegavam no campo e eles desempenhavam, eles não faziam nada na véspera do jogo, na concentração, se portavam muito bem. E então foi uma turma, os menudos que começaram com o Cilinho, depois terminaram comigo, né, depois o Carlos Alberto Silva, mas foi uma época em que o São Paulo de fato tinha um excepcional time de futebol. Pepe, muito obrigado pela entrevista. Eu sei que o senhor hoje está em Santos, descansando, né, curtindo a família. Muito obrigado mesmo por me atender. Um grande abraço para o senhor e vou atender seu pedido sim. Vou mandar para o senhor depois a gravação da entrevista, viu? Um grande abraço. Fique com Deus, viu, Pepe? Ok, um grande abraço para vocês e muita saúde.